gente! Hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês sobre confiança versus medo. Eu escolhi esse tema porque essa semana caiu uma ficha minha de como a gente atrela algumas definições equivocadamente, né? E aí a gente faz todo um carnaval, né, mediante a isso. E eu identifiquei que também é uma artimanha da mente. Eu assisti o filme A Cabana semana passada e teve uma cena do filme que chamou muito a minha atenção, porque é exatamente essa forma de pensar que nós continuamos seguindo, sabe? A cena era o seguinte: o pai da menininha que foi assassinada, no final do filme, teve que perdoar o assassino, né? E ele, na presença de Deus, teve que passar por toda aquela aflição, né? De como perdoar, né, o inimigo, como perdoar alguém que fez mal a você. E aí foi bem emocionante, porque ele se ajoelhou e falava assim: eu não consigo, eu não consigo. Aí Deus colocou a mão no ombro dele e falou assim: você não precisa fazer isso sozinho. E aí ele realmente conseguiu perdoar. Ele falou: eu perdoo. Aí ele olhou para Deus e falou o seguinte: eu perdoo, mas ainda tô sentindo raiva. E Deus falou o seguinte para ele: não tem problema, filho, talvez você tenha que fazer isso mais 1000 vezes, até conseguir. Ou seja, olha que coisa legal, entendeu? Não tem nada a ver o fato de você confiar, de você entregar, de você liberar perdão, por exemplo, com os sentimentos que estão rolando dentro de você, né? Então assim, não é o fato, a gente pensa o seguinte: puta, eu perdoei, porém ainda tô sentindo raiva. Aí a mente, né, entra com a atuação dela dizendo o seguinte: então você não perdoou, isso não é verdade. E aí você cria todo um carnaval, né, diante disso. Você fala: puta, é verdade, eu não perdoei, olha só, não foi verdadeiro, coisa e tal. Então assim, é a mesma coisa do medo e da confiança, né? Você tá passando por um problema, aí você fala assim: não, eu entreguei para Deus, né, esse problema, porque eu confio que tudo é perfeito e Ele sabe o que é melhor para mim. Porém, você morre de medo, você fica com aquele frio na barriga, você fica com aquela aflição, você fica com aquela angústia, você fica com medo, né? Com medo, apavorado. Aí vem a mente dizendo o seguinte: tá vendo? Você não entregou, você não confiou, porque se você tivesse realmente entregado, porque se você realmente tivesse confiado, você não estaria aí se borrando de medo, não é? Aí você fala: puta, é mesmo, eu não confiei, eu não entreguei. E aí você começa a se massacrar, entendeu? Isso também é artimanha da mente, tá? Porque quem disse que o fato de a gente perdoar, ou a gente confiar, ou a gente entregar, a gente vai parar de ter certas emoções, não é? Então a gente atrela muito isso, cara. Para pra pensar. Quantas vidas será que a gente vem, né, agindo equivocadamente com um certo padrão de pensamento e a gente acha que de repente a gente vira a chave, pum, acabou o problema, resolvido, entendeu? Você acha que eu vou resolver um problema de vidas, né, em apenas uma tentativa, por exemplo? Claro que não, não é? Como Deus falou no filme: filho, talvez você vai ter que fazer isso mais 1000 vezes, não é? Então assim, a gente não tem gentileza com a gente se julga realmente, se massacra o tempo todo, né? E isso também é uma artimanha da mente, cara. Se você não estiver atento, né, pra reparar bem tudo isso, todo esse processo, você cede. Você cede. E é o tempo inteiro a gente tá sobre a influência da mente, sobre o domínio dela, sendo ameaçado, entendeu? Sendo chantageado, sendo sugestionado, entendeu? Tudo que é ruim, entendeu? A mente faz com você e a gente compra. A gente compra fácil, não é? Sem ter um momento de respirar e falar: ué, será que realmente é assim? Será que eu tô certa, né? Sendo que a gente não sabe de nada, a gente não sabe. Todas essas teorias que a gente cria, esses conceitos equivocados que a gente acha que é verdade, é tudo mentira, não é? Por que será que a gente carrega tanta convicção, né, nas coisas que a gente acha ou deixa de achar? Né? Então assim, quando a gente começa a se colocar num papel talvez mais de humildade, a gente começa a largar todas essas coisas, sabe? A gente começa a soltar e falar: quer saber, eu não quero estar certo, cara, eu quero ser feliz. De que vale essas minhas teorias diante a minha paz de espírito? Não faz mal, eu largo, não sei se é assim.
né? Então, assim, a gente precisa identificar todas essas coisas, a gente atrela o tempo inteiro, né, as nossas emoções com os nossos pensamentos, com as nossas ações, né? Então, assim, no yoga existem os gunas, né, que nada mais são do que as tendências do ser humano, do que as tendências naturais de um ser humano, né? O que atrapalha nisso tudo é a interferência da mente na natureza de um ser humano, não é? Porque assim, o ser humano carrega uma natureza, né, de si próprio com suas características. O que atrapalha na história toda é a interferência da mente. A gente fica se colocando na frente o tempo inteiro, atrapalhando, fazendo confusão o tempo inteiro, né, se identificando o tempo inteiro, criando identificações o tempo todo, sendo que isso aí que é errado, não é? Não tem problema a gente sentir raiva, entendeu? A gente sentir ódio, a gente ter medo, porque isso faz parte da natureza humana, né? O que complica nessa história toda é a interferência da mente, né? Tipo assim, você tá com medo porque você não confiou, entendeu? Você tá com raiva porque você não perdoou. O que é isso? Isso são identificações, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Então, assim, isso tem alguns exemplos, mas se você parar para analisar, dá para colocar esse exemplo em tudo, em tudo. Você consegue pegar no momento em que a tua mente está criando alguma identificação com alguma coisa, né? Com algum modelo de que isso deve ser assim ou deve ser assado. Então, assim, vamos começar a prestar bastante atenção nas identificações que a nossa mente faz o tempo inteiro, porque não são reais, não são verdades, e isso, se você não estiver muito atento, você vai ficar preso na roda de samsara, cara, rodando o tempo inteiro, sem ao menos se dar conta, ou parar para pensar e dizer, puxa, será que isso realmente é assim? Não é? Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que eu tenha dado uma pontinha, né, para clarear toda essa confusão que a gente faz o tempo inteiro. Tenta, né, se colocar em atenção no momento que tua mente está fazendo alguma ligação com alguma coisa, né? Exemplos tem diversos, né? O cara deixa de te ligar, porque ele fez isso, devido ontem eu falei não sei o que. Cara, não é nada disso, não é nada disso, entendeu? A gente nunca vai ter certeza realmente, por mais que as evidências falem, não, é assim, isso aconteceu por causa disso, daquilo, enfim, a gente não vai ter certeza, entendeu? Então, pra que ficar gastando energia com uma coisa que a gente não sabe, que a gente não tem certeza, não é? Então não acha nada, não pensa nada, não julga nada, tá tudo certo, leva a vida numa boa, deixa a natureza do ser humano se expressar como deve ser, né? E tá tudo certo, nosso papel é ficar quietinho, observando, né? E deixar, entendeu? As coisas acontecer, tá bom? Um beijo enorme no coração de todos vocês. Namastê!